Internacional de novo. Jogaram, né, pela Libertadores no meio da semana, agora Brasileirão. Pois é, o jogo vai ser em Porto Alegre, 6h30 da noite. Lembrando, Flamengo é o líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem, faz grande campanha. Ricardo Lai, conte-nos tudo sobre Flamengo para esse jogo contra o Internacional. Mais esse, né, Lai? É isso aí, Escobar. Um abraço pra você, boa tarde a todos. É o segundo, né, dos 3 jogos seguidos, só que esses 2 agora em Porto Alegre. Foco total aqui no Ninho do Urubu é no Brasileirão, jogo de domingo. Então amanhã o Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu, depois viaja a Porto Alegre e o dia amanhã vai ser muito importante para saber se o Danilo vai poder viajar. O Danilo treinou ontem, normalmente, hoje o departamento médico já deu uma seguradinha nele, amanhã vai fazer um teste, lembrando que ele está quase um mês afastado por causa de uma lesão na coxa direita. O De La Cruz tem mais chances, né, de ser aproveitado. Ele treinou ao longo de toda a semana, já não apresenta mais aquela inflamação no joelho esquerdo que o deixou de fora nessas últimas semanas, mas é um jogador que sempre vem sendo monitorado, segundo o departamento médico. E o Emerson Royal, né, que está com uma entorse no tornozelo, ele é dúvida. Agora, o cara que é certo que vai jogar é o Arrascaeta, o cara do momento na temporada do Flamengo, e ele deu entrevista hoje, a gente confere agora. É um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito inteligente, que por mais que a vezes as equipes não passam por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Temos um compromisso muito importante que é pelo Brasileirão, para a gente continuar na parte de cima, e o time deles também precisa pontuar em casa, assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Arrasca em campo, as coisas ficam mais fáceis para o Flamengo, né? Eu acho que isso passa muito também pelo desgaste da parte ofensiva. A parte ofensiva nos ajuda muito na marcação, e automaticamente quando eles têm que atacar, às vezes está com a perna um pouco mais pesada. Então a gente tem que conversar e tem que ajustar isso para que a gente não sofra no segundo. O Flamengo sai na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Vai jogar com a vantagem do empate na próxima quarta-feira em Porto Alegre, mas deixa a impressão de que poderia ter vencido por um placar maior. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada, e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder. Eu vou considerar um placar justo se a gente for levar em consideração o primeiro tempo do Flamengo e o segundo tempo do Flamengo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo foi assim, avassalador. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional, inclusive chegando a 81% de posse de bola e chegando bem ao ataque, só que novamente tendo aquele velho defeito que a gente vem comentando sobre o Flamengo. Não consegue converter as oportunidades em gol, não consegue botar a bola na rede. Muita posse de bola e acaba se tornando, que a gente brinca aqui, ou particularmente eu brinco, um time arame liso. Só que nem foi o caso ontem. Sim. De fato, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, caiu de produção. Foi um Flamengo totalmente diferente. E aí eu entendo a crítica de alguns torcedores em relação a isso. Só que, gente, não dá para você manter o primeiro tempo do Flamengo até o último minuto de jogo. É impossível. É desumano. Como é que o cara vai manter a mesma intensidade e fazendo substituições? Não tem como fazer isso. Só que assim, eu entendo, repito, as críticas em relação a isso. Só que, mesmo caindo de produção, Fernandinha, o Flamengo não deu chances ao Internacional. O Internacional não esteve perto de vencer o jogo, até mesmo empatar o jogo. Muito pelo contrário. O Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer um gol. Ou seja, foi a partida de número 30 na temporada que o Flamengo não sofre gol. Isso não mostra só o poder defensivo dos zagueiros ou dos laterais, é do esquema tático montado pelo técnico Felipe Luiz, na recomposição defensiva de alguns jogadores, como Samuel Lino, o próprio Gonzalo Plata, que eu sempre defendo aqui, mas de fato ontem não fez uma grande partida. E eu vejo alguns criticando o Felipe Luiz, mas a vitória tem dedo dele, porque ele começa com o Bruno Henrique, o que foi uma surpresa na escalação, porque ninguém imaginava que ele fosse deixar o Pedro no banco de reservas, mesmo não tendo o Arrascaeta. Inclusive, isso precisa ser dito. O Flamengo conseguiu um resultado positivo no jogo de ida da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores, diante de um time que é difícil, embora esteja vivendo uma crise, a gente sabe disso, mas é um bom time, é muito bem treinado, sem Arrascaeta, sem Pulgar,
só tinha o Jorginho de titular, na lateral direita não tinha mais o Wesley, e aí o Emerson Royal, que acabou de chegar, acabou sendo vaiado, a gente pode até falar depois sobre isso, o Varela entra no lugar dele, porque ele saiu lesionado, mas não é o mesmo poder ofensivo de outro, do Wesley, que antes a gente conseguia ver. Então assim, o Flamengo ainda passando por uma mudança no time. Está passando por mudança. O Luiz Araújo ontem, eu vi alguns criticando de uma maneira extremamente injusta, porque ele fez boas jogadas, inclusive a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi com ele, porque o Rocher fez uma defesaça. Então assim, diante de um Flamengo que está passando por mudança no time, e mesmo caindo de produção no segundo tempo, eu considerei a vitória justa. Poderia ter sido um placar melhor? Poderia. Chegar lá no Beira-Rio mais confortável, mas não conseguiu. Mas pelo menos saiu de campo com a vitória, que era o mais importante. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu não sou adepto ao torcedor que acha horrível o que aconteceu ontem, porque tem torcedor que acha isso, só 1-0, aí não comemora uma vitória. Vitória tem sempre gosto de vitória. O Flamengo venceu ontem o primeiro jogo nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, que é um grande time, uma camisa pesada, que tem história nessa competição dentro do Maracanã. Fez o seu dever de casa. Só tem um ponto. Eu acho que também não tô naquele cara que só tá feliz por conta da vitória. O Flamengo, gente, é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Se eu for pensar nos últimos jogos do Flamengo, o Atlético Mineiro joga melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. O Mirassol quase empata o jogo dentro do Maracanã. O jogo do Flamengo na Arena MRV, o Flamengo faz um ótimo primeiro tempo e cai de rendimento no segundo tempo. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido do Flamengo, e desde o início da temporada, mas principalmente nos últimos jogos, é que o Flamengo não sabe girar a faca, que é uma expressão muito clara que o Júnior Maestro sempre usou, que é, o Flamengo enfia a faca, mas o Flamengo nunca gira a faca. E quando você não gira a faca, você dá a possibilidade para o seu adversário se animar. É matar o jogo. Exatamente, dizer, né? É girar a faca, porque você enfia e tem que girar a faca. Então assim, quando você, por exemplo, não gira a faca contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, você abre a possibilidade para você ser eliminado. E você foi eliminado da Copa do Brasil. O Internacional dentro de casa, gente, é outra equipe. É uma equipe mais forte, é uma equipe que oscila no campeonato, mas com certeza vai ter o apoio da sua torcida no Beira-Rio. E o que eu quero deixar claro aqui é que o confronto está muito aberto. Eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, poderia ter tido um jogo mais confortável dentro do Maracanã, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo de Almanac, tá? Perfeito, jogou demais. É até difícil você falar para qualquer treinador que no segundo tempo você teria um segundo tempo melhor do que foi o primeiro. Principalmente quando você não faz gol, porque era natural que o Flamengo ia cair de ritmo. E aí tem muita coisa envolvida. Questão física, com 15 minutos do Flamengo, com 15 minutos alguns jogadores no segundo tempo já estavam morrendo. O próprio Samuel Lino, que acabou de chegar, sentiu um desgaste físico nele. Outros jogadores também. Então o Flamengo, durante 25 minutos no segundo tempo, ficou perdido em campo. O Internacional ganhou o meio-campo. Acho que isso também tem a ver com a fragilidade do meio-campo do Flamengo, que tem um Jorginho que é um absurdo de jogador com a bola no pé. Sem a bola, ele não é tão combativo como, por exemplo, o Flamengo tinha quando tinha o Pulgar, quando às vezes tem o Dela Cruz. Então, assim, primeiro que eu acho que o primeiro volante do Flamengo também é um primeiro volante que não está no nível do Flamengo. Já falei isso aqui diversas vezes. Tanto o Alan quanto o Everton Araújo, eles são bons jogadores, mas eles não são do nível do Flamengo. Eles destoam muito em relação aos companheiros dele. Então o Flamengo perde meio campo. E quando o Flamengo perde meio campo, o Inter começa a ganhar campo, a aproveitar as oportunidades, a mudar, porque o Roger muda no intervalo, mexe um pouco no esquema. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago para vocês uma notícia quente, daquelas que movimentam o mercado da bola e fazem o coração do torcedor bater mais forte. A crise no Atlético Mineiro está ficando cada vez mais grave, com salários atrasados, promessas não cumpridas e um ambiente pesado nos bastidores. E no meio desse cenário conturbado, o craque Hulk, um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, decidiu que não dá mais para continuar no Galo. Insatisfeito com a situação e vendo que o clube não conseguiu cumprir o que foi acordado, ele pediu a rescisão contratual e já está mirando um novo destino para a sequência da carreira. E adivinha qual é esse destino? Isso mesmo, nação, o nosso Mengão querido. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, Hulk e a diretoria do Flamengo já estão conversando de forma direta, e as negociações avançaram rapidamente nos últimos dias. O técnico Felipe Luiz, que vem analisando o elenco e pensando em reforços pontuais, deu sinal verde para a contratação, destacando que a força física, a experiência internacional e a liderança de Hulk podem ser peças-chave para o Flamengo conquistar títulos importantes nesta temporada. A diretoria, liderada por Marcos Braz e Bruno Spindel,
vê a chegada do craque como uma oportunidade de mercado que não pode ser desperdiçada, especialmente porque o jogador está disposto a reduzir seu salário para vestir o manto sagrado e viver a experiência única de jogar diante da maior e mais apaixonada torcida do país. Hulk, que já brilhou em clubes como Porto, Zenit e no futebol chinês, além de ter marcado seu nome na seleção brasileira, chega motivado a mostrar que ainda tem muito futebol para entregar. Enquanto isso, em Belo Horizonte, a torcida do Atlético vive um misto de revolta e tristeza pela possível saída de um dos seus maiores ídolos recentes. Mas como no futebol não há tempo para lamentações, o Flamengo se move rápido para fechar o negócio e dar mais um golpe certeiro no mercado. Se tudo correr como esperado, o anúncio pode sair ainda nesta semana, coroando mais uma grande contratação na história do clube. Então, nação, fiquem atentos, porque a qualquer momento podemos ver Hulk vestindo o manto e sendo apresentado oficialmente como o mais novo reforço do Mengão. Saudações rubro-negras.